Ok, vamos mergulhar hoje numa das histórias mais famosas que existem, mas por um ângulo um pouco diferente. A ideia aqui é a gente decifrar a estratégia por trás de um diálogo que é simplesmente genial. Uma conversa onde uma pergunta, que era para ser uma armadilha, se transforma numa lição que atravessa séculos. É, na verdade, uma verdadeira aula de comunicação. Bom, a cena toda começa com um clima de desafio, sabe? Um perito na lei religiosa se levanta. E a intenção dele não é aprender, não. A intenção é testar. Então o ambiente já fica meio tenso. Não é bem um diálogo, tá mais para um duelo de raciocínio. E olha só a pergunta que ele manda. Uma pergunta enorme, profunda: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Parece uma busca sincera, né? Mas na verdade é uma isca. É o tipo de pergunta que não tem resposta fácil, feita de propósito para complicar. E é aqui que a gente vê a primeira demonstração de maestria na conversa. Em vez de dar uma resposta de bate-pronto e cair direto na armadilha, Jesus faz o inesperado. Ele inverte o jogo. Ele devolve a pergunta para quem perguntou. Essa é uma jogada de mestre. É basicamente dizer, peraí, você que é o especialista no assunto, me diz você primeiro o que a lei diz. Como é que você interpreta isso? Com isso, ele força o perito a expor o próprio entendimento, a colocar as próprias cartas na mesa. E o perito, claro, responde com uma precisão impressionante. Ele cita exatamente os 2 maiores mandamentos da lei. A resposta teórica dele, perfeita, sem tirar nem pôr. Fica claro que, no papel, ele sabe tudo. Jesus então confirma, é isso aí, você respondeu certo. Agora é só fazer isso que você viverá. A conversa podia muito bem ter acabado aqui, né? Mas o perito não está satisfeito. A teoria não basta para ele. E aqui a gente entende a real motivação dele. O texto diz que ele fez a pergunta seguinte porque queria justificar-se. Ou seja, ele não estava buscando sabedoria. Ele estava procurando uma brecha na lei, uma desculpa para justificar suas próprias atitudes. Essa é a pergunta-chave de toda a história. O que ele quer saber, no fundo, é o seguinte: ok, mas quem exatamente é esse tal de próximo? Onde é que a gente traça a linha? Quem eu sou obrigado a ajudar e quem eu posso legalmente ignorar? É uma busca por limites. E é neste ponto que a resposta muda completamente de formato. Jesus não dá uma definição, não cria uma lista de quem é e quem não é o próximo. Em vez disso, ele conta uma história. Ele responde a uma pergunta teórica com uma parábola sobre ação. A história joga a gente direto numa cena de total vulnerabilidade. Um homem, numa estrada perigosa, é assaltado, espancado e largado ali, quase morto. A situação é desesperadora. Aí quem são os primeiros a passar? Justamente um sacerdote e um levita. 2 figuras religiosas importantes, a gente espera que eles ajudem, certo? Mas não, os 2 veem o homem caído e simplesmente atravessam a rua, desviam. A indiferença deles é uma escolha. O interessante aqui é o contraste gritante. O sacerdote viu e passou de largo. O levita viu e passou de largo. A reação é a mesma, é mecânica. Mas aí vem o samaritano. Ele não só vê, ele se compadece. Ele sente a dor do outro. A reação dele nasce de uma emoção, da empatia. E essa compaixão não fica só no sentimento, não. Ela se transforma numa série de atitudes bem concretas. Ele limpa e enfaixa as feridas, coloca o homem no seu próprio transporte, leva para um lugar seguro, cuida dele e ainda garante que ele vai continuar sendo cuidado. É uma ajuda completa. E tem mais. Ele paga, do próprio bolso, 2 denários, o que era mais ou menos o salário de 2 dias de trabalho. E ainda diz, olha, se gastar mais, eu pago na volta. O compromisso dele é total, sem reservas. Com a história contada, Jesus retoma o controle da conversa. Ele vai usar a própria parábola para dar o checkmate no argumento do perito. Olha a genialidade da virada, presta atenção. A pergunta não é mais quem é o meu próximo. Agora a pergunta é qual dos 3 agiu como próximo. A questão saiu do campo da identidade, de definir quem o outro é, e foi para o campo da ação, de definir quem a gente escolhe ser. A resposta do perito é muito reveladora. A lógica da história é tão forte que ele não tem como negar. Mas mesmo assim, ele evita usar a palavra samaritano, porque para ele, samaritanos eram rivais, um povo desprezado. Então, em vez de nomear a pessoa, ele descreve a ação. Aquele que usou de misericórdia. A história foi contada, a pergunta foi virada do avesso e respondida. Todo aquele debate intelectual agora vai se resumir a uma ordem final, simples e direta. E esse é o ponto final.
vai e faz o mesmo. A lição deixa de ser um exercício de teoria e vira um chamado prático. Não adianta saber a resposta certa se a gente não a coloca em prática. No fim das contas, a grande virada de chave é perceber que a pergunta do perito estava errada desde o começo. Ele queria saber onde estavam os limites do amor, onde ele podia parar. E a lição é que o amor verdadeiro não tem limites. A questão não é identificar quem merece ajuda, mas sim decidir ser um próximo para quem quer que esteja precisando.